Decisão sobre o veto do presidente Bolsonaro ao orçamento impositivo é adiada para amanhã. Comissão mista aprova relatório que torna permanente o 13º do Bolsa Família. E marco regulatório do setor elétrico passa em primeiro turno na Comissão de Infraestrutura. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. A reunião do Congresso, marcada para esta terça-feira, foi suspensa e acabou sem a definição sobre a manutenção ou não do veto do presidente Jair Bolsonaro à prerrogativa do relator da Lei Orçamentária Anual de escolher onde e quando aplicar os recursos indicados. O governo teme que, caso o veto seja derrubado, 30 bilhões de reais do orçamento sejam administrados pelo Congresso e não pelo Executivo. Para tentar um acordo, Bolsonaro chegou a encaminhar 3 projetos garantindo o orçamento impositivo ao Congresso, mas com critérios e regras a cargo do Planalto. Mas os textos nem chegaram a ser votados, já que foram protocolados às 5 horas da tarde, o que impediu que todos os parlamentares tivessem tempo para analisar os documentos. A sessão do Congresso deve continuar nesta quarta-feira, a partir das 14 horas, com a votação dos 4 destaques aos vetos que estão trancando a pauta. Senadores e deputados aprovaram em comissão mista o relatório da medida provisória sobre o pagamento de 13º aos beneficiários do Bolsa Família. O texto ainda precisa ser votado nos plenários da Câmara e do Senado. O texto do relator Randolfo Rodrigues determina que o pagamento passe a ser permanente e extensivo a deficientes e idosos acima de 65 anos que recebam o BPC, benefício de prestação continuada. A medida provisória editada no final do ano passado garantiu o pagamento do 13º apenas em 2019. De acordo com Randolph, as mudanças na MP vão ajudar o governo financeiramente e não prejudicar. O governo falou-se muito aqui em déficit, em rombo. Nós estamos dando superávit para o governo. Nós aprovamos e colocamos no texto da medida provisória a cobrança do imposto de renda sobre os fundos exclusivos, o chamada cobrança sobre os chamados come-cotas. Isso trará um lucro de mais de 2,5 bi para o governo. Estamos encontrando superávit, tanto que o dilema do governo eu fico na dúvida qual é o dilema do governo. Se é conceder aos mais pobres ou se é não ter coragem de tributar os mais ricos. Mas o argumento do relator foi questionado. A deputada Bia Kicis afirmou que o relatório vai impactar em 8 bilhões o orçamento, o que pode comprometer as contas do governo. Porque aqui não se trata de não querer cuidar das pessoas beneficiárias do BPC, mas sim de querer manter o país ereto e possível para que outras pessoas não passem a ser prejudicadas. Pode ser que no futuro algumas pessoas não recebam aposentadoria, servidores públicos não possam receber os seus salários, porque formou-se um rombo, terá se formado um rombo, um impacto muito grande no orçamento da União. Não é o benefício de prestação continuada, o 13º, que vai falir a Previdência. Sabe o que é que vai continuar diminuindo os recursos patrus da Previdência, presidente? Sabe quem vai continuar diminuindo os recursos? Uma pergunta que não quer calar. Fez uma reforma de Previdência que não tirou privilégios de rico, mas tem 41 milhões de brasileiros na economia informal. Esse povo não vai contribuir, Randolph. Temos 13 milhões e meio na extrema pobreza. Eles não vão contribuir. Randolph indica no texto de onde viriam os recursos para o pagamento da 13ª parcela anual do Bolsa Família. A tributação de lucros e dividendos pagos pelas empresas aos sócios e acionistas. A cobrança desse imposto foi suspensa em 1996. O relator, que propõe a alíquota de 15%, estima a arrecadação entre 50 e 63 bilhões de reais só para o governo federal.
Outra fonte de recursos apontada é o aumento da CSLL, Contribuição Social do Lucro Líquido dos bancos, de 15% para 20%, estabelecida pela reforma da Previdência. O aumento da alíquota deve gerar 5 bilhões de receita para o governo já em 2020. O novo marco regulatório do setor elétrico, que abre caminho para um mercado livre de energia, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Infraestrutura. O projeto não vai à votação no plenário, mas ainda precisa passar por um turno suplementar na comissão antes de seguir para análise da Câmara dos Deputados. A proposta é uma revisão das regras do sistema elétrico do país. O foco é garantir a participação do consumidor em um mercado livre, ou seja, oferecer a opção de escolha do tipo de fonte de energia que vai abastecer a casa ou a empresa do usuário e possibilitar que ele consiga prever melhor os gastos com a conta de luz de acordo com o seu perfil de consumo. Competição gera redução de preço, obviamente. E aqui, além da competição entre os atores do mercado, entre aqueles que geram, os que comercializam, você tem um outro ingrediente aqui que pode e deverá impactar positivamente na chamada modicidade tarifária, ou seja, a redução do preço da conta, que é a distribuição da renda hidráulica, que hoje é como um instrumento de arrecadação do governo. No caso das usinas existentes, novas licitações ou prorrogação de contrato, nesses casos a renda hidráulica seria distribuída 2/3 para a CDE e 1/3 para o Tesouro Nacional. O parecer corrige atuais distorções econômicas e distributivas geradas por subsídios a fontes incentivadas. No aspecto econômico, não valoram adequadamente os atributos ambientais das fontes, induzindo, portanto, a contratação distorcidas. Em termos distributivos, os consumidores do mercado regulado, onde está a população mais pobre, assumem a maior parte do pagamento do subsídio em prol de empresas de médio porte, o que não parece justo. Esses descontos serão substituídos após um período de transição de 12 meses, por um instrumento que valore os benefícios ambientais desses empreendimentos. O senador Jean Paul Prats votou favoravelmente ao projeto, mas ressaltou que ainda existem muitas incertezas sobre o futuro do setor. Eu diria que ele ainda está sujeito a modificações no futuro, e breve. Provavelmente, nos próximos 6 meses, me incentivará a fazer um projeto complementar para diminuir determinadas incertezas, principalmente em relação ao consumidor, senador Marcos Rogério, essa questão do corte, do pré-pago, das novas modalidades que estarão afeitas a você que está em casa nos ouvindo, que agora vai ter outras opções. Os benefícios que estão previstos para distribuidoras no relatório do senador Marcos Rogério, está previsto também que ele tenha que ter o atendimento, ou seja, o cumprimento do atendimento ao consumidor para que ele possa receber também os benefícios. Então, eu penso que o relatório, como disse o senador Jean Paul, tudo aqui pode ser aperfeiçoado, até porque o mundo muda hoje muito rápido, né? O ministro de Minas e Energia e o diretor-geral da ANEEL, que contribuíram para a construção do relatório, também elogiaram a aprovação. O senhor conseguiu fazer a comunhão de interesses e tendo de maneira surpreendente o apoio de todo o setor elétrico nessa matéria. Estamos atuando em prol da modernização e da eficiência do setor elétrico. E quando falamos isso, falamos em reduzir custo. É um marco para o país, um país que é um exemplo em termos de transição energética. Eu costumo dizer que o nosso país, ele iniciou a sua transição energética há mais de 50 anos, quando deu soluções a problemas estruturais que o país tinha e que a conjuntura internacional demandava. Agora vamos com mais detalhes da sessão do Congresso Nacional, que terminou agora há pouco. O veto do presidente Jair Bolsonaro às chamadas emendas impositivas do relator da Lei Orçamentária Anual só deve ser votado amanhã. O texto aprovado no fim do ano passado pelo Congresso limitava a capacidade de execução do orçamento pelo Planalto. A Lei Orçamentária de 2020, aprovada pelo Congresso no fim do ano passado, trouxe uma novidade:
a prerrogativa do relator de escolher onde e quando aplicar os recursos indicados. Antes, essa definição era exclusiva do Poder Executivo. As emendas ao orçamento da União são propostas pelos parlamentares com a indicação para quais estados, municípios ou instituições as verbas públicas deverão ser destinadas, de acordo com compromissos políticos que assumiram durante o mandato. Existem 4 tipos de emendas: as individuais, de autoria de cada parlamentar, as coletivas de bancada, propostas por grupos de senadores e deputados que representam estados ou regiões, as coletivas de comissão, indicadas pelos colegiados permanentes, e as da relatoria, apresentadas pelo relator-geral da proposta orçamentária. Para o governo, a derrubada do veto ao texto do relator significaria a perda do poder de administrar 30 bilhões do orçamento, reduzindo assim a capacidade de investimento do executivo. Marcada para as 2 da tarde, a votação dos vetos teve que esperar. Na busca de um acordo, o Planalto enviou 3 projetos de lei do Congresso Nacional, alterando as diretrizes de execução do Orçamento Geral da União. Em resumo, o governo garante o orçamento impositivo conforme o desejo do Congresso, mas critérios e regras seriam atribuições do Planalto. No entanto, os PLNs foram protocolados às 5 horas da tarde, o que impediu que todos os parlamentares tivessem tempo para analisar os documentos. Quando o governo assumiu encaminhar esses 3 PLNs regulamentando o orçamento impositivo, repito, a regulamentação do orçamento impositivo é o fortalecimento das instituições. De maneira nenhuma, o parlamento quer assumir a responsabilidade do executivo. Jamais o Congresso, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, em nenhum momento quis fazer com que o que se diz pela rua, o chamado parlamentarismo branco. Ao contrário, nós queremos fortalecer o executivo, nós queremos fortalecer o judiciário, fortalecer o parlamento. A decisão do presidente Davi foi remeter de volta essa definição ou essas definições para o Poder Executivo. O Poder Executivo defina quais são os critérios para se realizar a execução do orçamento impositivo. É isso que ocorreu. Não tem acordo, não tem nenhum tipo de entendimento. O que existe é o respeito aos poderes e às instituições. E o que se quer também é que se respeite o Congresso Nacional. É muito importante para a negociação e, sobretudo, para o diálogo. Esse entendimento só não já ocorreu porque, institucionalmente, o governo fez a opção de fazer o confronto com a democracia brasileira, com o Congresso Nacional e agredir a nossa institucionalidade. Não fosse isso, esse entendimento já teria ocorrido desde a semana que antecedeu o Carnaval. A sessão do Congresso deve continuar nesta quarta-feira, a partir das 2 horas da tarde, com a votação das 4 destaques aos vetos que estão trancando a pauta. Os PLNs encaminhados no final da tarde devem ser analisados pela Comissão Mista de Orçamento e votados na próxima terça-feira, dia 10. Nesta terça-feira, o plenário do Congresso manteve também um veto parcial a um projeto de lei da Câmara que altera a lei do Simples Nacional, autorizando a constituição de sociedade de garantia solidária e de contragarantia. A Comissão de Transparência aprovou a convocação do secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten. Ele vai vir ao Congresso explicar a denúncia de conflito de interesses em contratos entre o poder público e a empresa FW Comunicação, da qual é sócio. A data da reunião ainda vai ser marcada. A medida provisória que reformula a Embratur foi discutida em comissão mista por parlamentares e representantes do setor de turismo. A medida provisória que ganhou o nome de A Hora do Turismo propõe a reestruturação da Embratur. A instituição deixa de ser uma autarquia para virar a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, com status de serviço social autônomo. Ou seja, vai se juntar aos serviços do Sistema S, como Senai, Sebrae e Senac.
A MP propõe que a Embratur receba 15,75% das alíquotas das contribuições sociais pagas ao Sistema S e tem apoio do setor empresarial de turismo, principalmente por causa da previsão de mudança da sua sede para o Rio de Janeiro. Então, em janeiro, ele precisa retomar a atividade econômica, entre elas o turismo. Por isso que é tão importante a Embratur ir para o Rio de Janeiro. É uma questão de salvação para o Estado do Rio de Janeiro. Eu não estou exagerando. A MP atinge a classe artística ao isentar a cobrança de taxa de direitos autorais pelo ECAD em quartos de hotéis ou em cabines de embarcações. A medida provisória é válida até o dia 6 de março, mas pode ser estendida por mais 60 dias. Previdência e trabalho com foco na aposentadoria especial dos aeronautas. Esse foi o tema da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos nesta terça-feira. Eles trabalham nas alturas e são responsáveis pela segurança de milhões de brasileiros todos os anos. Como outras categorias, deveriam ter direito à aposentadoria especial. A regra, que prevê menos tempo de trabalho e idade diferenciada para se aposentar, leva em conta os níveis de estresse e os agentes nocivos que certos profissionais enfrentam no dia a dia do trabalho. Nós, da medicina aeroespacial, trabalhamos com pessoas sadias num ambiente extremamente nocivo. O ar interior é um ar artificial que é captado daquela altitude que o voo está voando. Ele é retirado, é filtrado, é aquecido. O que está em questão aqui não é só a aposentadoria dos aeronautas. A gente tem que dar um passo atrás. O que está em questão aqui também, Excelência, é a segurança de voo dos mais de 120 milhões de passageiros que nós transportamos todos os anos. São trabalhadores estratégicos, que são trabalhadores que garantizam a segurança de 120 millones de pasajeros al año, que garantizan la comunicación de Brasil, la conectividad de Brasil y que amam sua profissão. Segundo esta advogada, se a aposentadoria dos aeronautas não precisasse ser decidida na Justiça, além de desafogar o judiciário, o país deixaria de perder quase 200 milhões de reais por ano. O Brasil pode ter uma economia significativa se os aeronautas tivessem aposentadoria especial de forma administrativa. Um projeto de lei complementar está hoje na Comissão de Assuntos Econômicos e regula a concessão de aposentadoria especial aos segurados do Regime Geral de Previdência Social. O relator é o senador Esperidião Amin. O que deflagrou inicialmente este projeto de lei foi a exposição feita por representantes dos mineiros de carvão do sul de Santa Catarina. Você sabe o que é descer uma mina? Como se diz no jargão do mineiro, baixar a mina? Teve várias reuniões e ainda não fechamos um texto, porque realmente precisamos chegar a trazer a segurança jurídica. Ou se faz um projeto realmente que atenda aqueles que atuam, trabalham em área de risco, no caso aqui chama de especial, ou então deixa decidir na Justiça. E vão continuar pagando o próprio governo 3 vezes mais ou 4 vezes mais do que teria que pagar. Eu acredito que é possível. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o Cadastro Nacional de Condenados por Estupro e discutiu o projeto que dá a opção do serviço militar ao sexo feminino. A proposta que veio da Câmara estabelece que nesse cadastro deverão constar as características físicas, impressões digitais, perfil genético, fotos e endereço residencial dos condenados por estupro. Se o condenado estiver em regime de liberdade condicional, o cadastro deverá conter também os endereços residenciais dos últimos 3 anos e as profissões exercidas nesse período. De acordo com o texto, União, Estados, Distrito Federal e municípios deverão definir juntos como será o acesso, a atualização e validação dos dados do cadastro. Os recursos para o desenvolvimento e a manutenção do cadastro
virão do Fundo Nacional de Segurança Pública. Em sua justificação, o autor do projeto afirma que, entre outras razões, na busca do combate ao estupro, a prevenção e a informação, constitui-se em ferramenta essencial, pois permite o planejamento de ações que tenham o potencial evitar a ocorrência de eventos criminosos. É com a intenção do fortalecimento da prevenção pelo aumento do acesso à informação que é proposta a criação de uma base de dados relativo às pessoas condenadas por crime de estupro. A votação de outra proposta da agenda feminina foi adiada para a semana que vem. O projeto que dá às mulheres o direito de, se quiserem, prestar o serviço militar, que hoje é exclusivo dos homens. O relator, senador Esperidião Amin, apresentou um parecer contrário à proposta pelo impacto financeiro nas Forças Armadas, que poderia comprometer a lei de responsabilidade fiscal. Então, nós queremos 30% de mulheres, como nas vagas para as candidaturas, 30% do dinheiro disponível. Não foi 30% a mais de dinheiro de fundo eleitoral, porque as mulheres estavam ganhando a vaga. E no mesmo caso, no alistamento militar, no que o Exército definir para as mulheres, o que o Exército definir que precisa o contingente de tantas mil pessoas, nós queremos 30% para as mulheres. Que despesa no que isso vai ter? É o mesmo salário, só vai trocar o gênero na hora de receber o salário. Constando da lei orçamentária anual, o projeto ele é meritório, porque ele permite às mulheres terem os mesmos direitos. Então, o tempo para implantação, aí a gente pode ver qual é o tempo para implantação. Agora, negar o projeto, aí eu considero que não é correto. Diante dos apelos, o relator prometeu fazer mudanças no relatório e apresentar na semana que vem. Seria apenas uma destinação do mesmo dinheiro. Se disso resultar uma redução do número de recrutas, paciência. Isso é uma prescrição de lei anterior à lei orçamentária anual e à LDO. Essa é a construção que eu estou procurando fazer. Seguem em regime de urgência para votação em plenário 3 indicações para compor o Conselho Nacional do Ministério Público: Moacir Rei Filho, Adiene Santos Lousado e Paulo Marcos de Farias. Os nomes foram aprovados nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Meio Ambiente fez a segunda de 3 audiências públicas previstas para discutir o pagamento por serviços ambientais. O repórter César Mendes acompanhou a discussão. O objetivo dessas 3 reuniões agendadas pelo senador Fabiano Contarato na Comissão de Meio Ambiente é instruir o projeto de lei 5028 de 2019, que veio da Câmara dos Deputados e que pretende estabelecer mecanismos de estímulo aos produtores rurais para que eles promovam ações de preservação ambiental em suas propriedades. Hoje, os senadores ouviram relatos das experiências já em funcionamento no Brasil. É o caso, por exemplo, do programa Reflorestar, que existe há 9 anos no Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo, estado do senador Fabiano Contarato, é considerado pioneiro na adoção dessas práticas. A nossa lei de PSA foi a primeira lei estadual do Brasil, ela foi promulgada em 2008, já passou por profundas alterações, mostrando que faz parte do jogo a gente acertar, errar e corrigir aquilo que for necessário. Nosso Reflorestar, que é o programa que executa o nosso PSA, ele tem um foco direto na questão da água, né? A gente apoia o plantio de floresta para trazer maior segurança hídrica para o nosso estado. É importante dizer isso porque, de acordo com as regiões do Brasil, a gente tem interesses diferenciados. A Amazônia, por exemplo, tem muita floresta, o foco deles não é talvez plantar floresta, talvez seja manter a floresta. No nosso estado, nós temos que recuperar a floresta e fazemos isso para que a água volte a infiltrar no solo e trazer os serviços ambientais que nós precisamos que a floresta forneça. A missão da ANA é garantir segurança hídrica para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Com essa missão tão nobre, nós temos diversas iniciativas e, dentre elas, a gente destaca, que é o objeto do nosso estudo hoje, da nossa apresentação, o Programa Produtor de Água, que é um programa de
um programa de adesão voluntária que tem como público os produtores rurais que adotem práticas e manejos conservacionistas de melhoria, tanto da cobertura vegetal, para diminuir a efetiva erosão aos nossos corpos hídricos, a sedimentação e, principalmente, aumentar a infiltração de água no solo. A Comissão do Meio Ambiente é da população brasileira, é da comunidade científica, é das comunidades de base, são dos movimentos sociais. E aqui, se o parlamento não tem uma atuação decisiva, incisiva, às vezes vários parlamentares deixam de aqui comparecer, quando deveria, essa é a função dele, aqui a população vai ter voz, aqui a sociedade civil vai ter, aqui as instituições, seja no âmbito municipal, federal ou estadual, e seja na iniciativa privada, todos poderão fazer uso desse espaço como uma representação da democracia no verdadeiro Estado Democrático de Direito. Nesta quarta-feira, uma sessão especial do Senado vai lembrar o Dia Mundial de Doenças Raras. A homenagem foi requerida por 6 senadores. Segundo o Ministério da Saúde, 13 milhões de pessoas no Brasil possuem uma das 8 mil doenças raras já catalogadas. Muitas dessas doenças não têm tratamento ou informações científicas, o que é avaliado pelo Ministério como um desafio para o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é considerada rara a doença que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Estima-se que 80% das doenças raras no mundo são de causa genética e 20% de causas ambientais. O último dia do mês de março destaca as doenças raras. A data foi celebrada pela primeira vez em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras. E o Senado Federal vai fazer nesta quarta-feira uma sessão especial que enfatiza a importância desse assunto. Apesar de ser pouca gente em cada doença, mas como são muitas doenças, nós temos cerca de 13 milhões de brasileiros que apresentam algum tipo de doença rara. Então, nós temos que pesquisar, refletir, tomar posições e ajudar. E pela manhã, antes da sessão especial, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar um projeto que obriga a notificação de todos os diagnósticos e eventos de saúde relacionados a doenças raras. Para quê? Para que a gente tenha a precisão, o real número de quantas são as pessoas e de quantas são as doenças raras que nós temos no país. Isso também vai servir de insumo, vai nortear também as políticas públicas do Estado com relação ao atendimento a essas pessoas que tanto precisam na área também de pesquisa, na área do atendimento com medicamentos, com tratamentos. Casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil estão sendo quase todos descartados. Até agora, apenas 2 foram confirmados. Os sintomas são os de um resfriado. Isso pode confundir a população. O repórter Paulo Acrísio traz informações sobre a questão. Nariz escorrendo, dor de garganta, tosse, cansaço, febre. Será que você pegou o coronavírus? Afinal, os sintomas são os mesmos de um resfriado comum. Mas se você não veio nem teve contato com alguém que esteve nos países afetados pela epidemia, não há o que temer. No Brasil, centenas de pessoas já foram testadas e deram negativo. Tem muita fake news por aí. Lave as mãos com frequência, com água e sabonete, por no mínimo 20 segundos. Você também pode usar desinfetante à base de álcool. Evite tocar os olhos, o nariz e a boca. Quando tossir, cubra a boca com o braço e, ao espirrar, use lenço de papel descartável. Mantenha limpos e desinfetados os objetos e superfícies em que você e as outras pessoas tocam. Limpeza e higiene são as principais armas contra o vírus. Na primeira audiência pública deste ano, os senadores da Comissão de Direitos Humanos debateram a situação dos imigrantes no Brasil, especialmente o caso venezuelano. No ano passado, uma média de 523 cidadãos venezuelanos cruzaram diariamente as fronteiras brasileiras. Como o nosso país se preparou para receber imigrantes e refugiados é um dos temas do programa Em Discussão, que estreia a nova temporada. Olá! Sair da terra natal e aventurar-se além das suas fronteiras, fugir de guerras, fome, perseguições políticas. O Brasil sempre foi um país acolhedor, mas agora enfrenta as mudanças no cenário migratório mundial.
Poderá ser reconhecido como refugiado a pessoa que sai do seu país de origem em razão de uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. Não foi regulamentado no Brasil, na lei de imigração, a migração indígena. A pessoa simplesmente não escolhe se mover, não escolhe se movimentar. Ela é colocada nessa situação por uma situação de perigo. Já há notícias, registros de pessoas que estão sendo imigrantes, refugiados, que estão sendo cooptados pelo crime organizado. Os imigrantes e os refugiados, a crise venezuelana, a esperança de quem chega em solo brasileiro. Como o Brasil se preparou para receber milhares de desabrigados. No Em Discussão. O programa Em Discussão é apresentado toda terça-feira, às 8 horas da noite. Na coluna da Instituição Fiscal Independente desta semana, o analista da IFE, Alexandre Andrade, fala sobre as perspectivas do mercado de trabalho brasileiro e o impacto na economia. As principais pesquisas de emprego indicam que houve uma melhora, ainda que gradual, das condições do mercado de trabalho no fim de 2019. De acordo com a PNAD contínua do IBGE, a taxa de desemprego alcançou 11% da força de trabalho em dezembro passado, correspondendo a 11.600.000 desocupados. Algumas evidências contidas nos números indicam uma perspectiva mais favorável nos próximos meses. Preocupa, no entanto, a maior expansão relativa verificada em posições associadas à informalidade, como os trabalhadores por conta própria e os sem carteira assinada. No entanto, a recuperação dos empregos com carteira assinada, ainda que tímida, é um sinal positivo. Outra evidência de melhora das condições de emprego na economia diz respeito à situação dos desocupados, subocupados por insuficiência de horas trabalhadas e desalentados. Esse contingente de pessoas vem diminuindo gradativamente ao longo dos meses, indicando maior capacidade da economia em absorver esses trabalhadores. Nos 12 meses encerrados em dezembro de 2019, foram gerados 644 mil postos de trabalho na economia, considerando o saldo entre admissões e desligamentos. Apesar do pouco tempo de vigência da nova lei trabalhista, é possível identificar a influência de novas modalidades de contratação previstas na legislação, como o trabalho intermitente e parcial, sobre a criação de vagas formais na economia em 2019. Foram criadas 138.500 vagas formais a mais em relação a 2018. Deste total, 23%, ou 31.800 vagas, foram provenientes do trabalho intermitente ou parcial. Trata-se de um resultado expressivo e que tem tendência de alta nos próximos anos. Para concluir, é importante avaliar os efeitos do coronavírus sobre a economia. É fato que os economistas já começaram a revisar as projeções de crescimento para o mundo em 2020. Para o Brasil, trata-se de um risco relevante, por conter a velocidade de recuperação da economia e, consequentemente, limitar a redução da taxa de desemprego. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.